No vídeo de hoje vamos falar sobre as novíssimas rodas e pneus adotados para esse ano na categoria e o possível comportamento e como vai influenciar no quebra-cabeça das estratégias. Acompanhando toda a reformulação da categoria para 2022, que inclui novo regulamento e o novo design aerodinâmico dos carros, cujo objetivo é deixar a Fórmula 1 mais competitiva, também teremos uma significante mudança no tamanho dos pneus, você já sabe. Inclusive, alguns desses testes já começaram lá em 2021, logo após o final da temporada, que foi em dia 13 e 14 de dezembro. A gente pôde ver 9 das 10 equipes voltando às pistas para fazer esses testes. Testes esses de carro e comportamento que se estenderam para Barcelona e também no Bahrein uma semana antes agora da corrida. Mas o trabalho duro começou bem antes disso. A Pirelli ralou para que os pneus estivessem prontos para esse ano. Foram 70 protótipos testados, mais de 20 mil quilômetros rodados, 392 configurações experimentadas, somando no total 10 mil horas de testes. A rapaziada da Pirelli nem dormiu e nós do F1 na mochila também não. Já vamos começar falando dos tamanhos. A mudança mais óbvia, o tamanho, apesar dos pneus terem ficado um pouco mais largos e um pouquinho mais alto em 2017, o perfil lateral dos pneus foi o mesmo por bons anos. Por mais de 30 anos as rodas na F1 tiveram 13 polegadas ou aproximadamente 33 centímetros para você que não está acostumado com o sistema inglês de medidas assim como eu. As novas rodas agora serão de 18 polegadas ou 47,5 centímetros. Os pneus também sofreram mudança na altura, de 67 de diâmetro para 72 centímetros. Portanto, estão 5 centímetros mais altos. A largura dos traseiros segue sem sofrer alterações, 45,5 centímetros, mas os diâmetros saíram de 30,5 para 27 centímetros. Isso significa que agora a roda toma parte de 63% do total do raio do conjunto da roda-pneu, contra 49% antes dessa mudança. O efeito mais imediato nessa mudança se reflete na suspensão e manuseio dos carros. Isso porque a borracha inflada dos pneus tem uma significativa participação no amortecimento de impactos causados pelas irregularidades do traçado, como as zebras, por exemplo. E como agora o perfil lateral ficou menor, isto é, tem menos borracha para absorver trepidações, menos participação no amortecimento dos pneus vão ter. Assim, os engenheiros tiveram que projetar novas suspensões com isso em mente. Agora que você já deu uma olhada nos carros lançados, inclusive já viu eles em ações aí na Espanha e no Bahrein, deve imaginar que esse é o motivo de alguns carros esse ano terem mudado o seu jeito ali de armar a suspensão, de construir a suspensão do carro, de push rod para pull rod. Aqui está uma foto para você que não manja dessa diferença. Editor, coloca aí. Acontece que isso tem mais a ver com as novas normas de carroceria do que com qualquer outra coisa. A parte superior do nariz foi ligeiramente derrubada, de modo que algumas equipes acharam por bem montar a suspensão na parte inferior com a ideia de economizar espaço na parte superior. E em uma era que o efeito solo vai ser dominante para manter o carro grudado no chão o máximo possível, esses pneus de perfil mais baixo vão deixar os carros mais expostos a trepidações e por consequência disso vai deixar a condução do carro na pista um pouco mais rígida. Sebastian Vettel já declarou em entrevista recente que espera vivenciar um pouco da sensação de pilotar um kart. Se você já sentou em um, com certeza sabe do que ele está falando. Visibilidade. Além da dirigibilidade, os novos pneus vão afetar diretamente o campo de visão dos pilotos. Além de continuarem atolados dentro do cockpit, o que por si só já limita incrivelmente o campo de visão, agora os pneus serão 5 centímetros mais altos. Isso sem mencionar aquelas asas aletas que já estão adicionadas acima ali de cada pneu dianteiro de todos os carros das equipes. O nosso querido Lando Norris chegou a mencionar no lançamento do carro da McLaren que na F2, onde esses pneus de 18 polegadas foram adotados em 2020, às vezes nem era possível ver onde as barreiras estavam, e também prevê problemas em circuitos de rua como Mônaco, Singapura e Baku, que possuem trechos muito estreitos. Essa foi uma observação que também foi pontuada por outros pilotos como Max Verstappen, Gasly e Alexander Albon. Uma coisa é certa, circuitos de rua vão ficar mais interessantes em 2020 porque qualquer erro é fatal. Mas será uma questão de adaptação, fará parte do aprendizado individual de cada piloto se acostumar com isso e afiar essa nova percepção acerca aí do tamanho do carro. Bom, comportamento. Mas em termos de comportamento, o que podemos esperar nos novos pneus? É fato que essa é uma questão importantíssima para o bom desempenho de uma corrida, uma vez que os times precisam montar suas estratégias com base no quanto os pneus se desgastam ao longo do tempo. Nos primeiros anos como a fornecedora, a Pirelli disponibilizava pneus que suportavam bem o desgaste ao
longo de boa parte da corrida, até que seu desempenho despencava repentinamente. Atualmente o desgaste ocorre de forma mais gradual, podendo aumentar ou diminuir de acordo com o balanço do carro e o manuseio de cada piloto. Ou seja, tornou-se cada vez mais comum os pilotos não poderem dar tudo do seu carro o tempo inteiro, pois isso colocaria em jogo a necessidade de um pit stop extra, pondo fim à estratégia previamente idealizada pela equipe antes da largada. Para 2022 ficou acordado que a Pirelli deveria ofertar bandas de pneus mais resistentes, para permitir que os pilotos possam pisar mais fundo por mais tempo. No entanto, uma variável conhecida pode causar efeitos desconhecidos nos pneus: o ar sujo. Como você já deve saber, a nova formulação aerodinâmica dos carros busca reduzir a quantidade de ar turbulento que os carros anteriormente deixavam para trás. O problema é muito simples: as asas de um F1 funcionam como as asas de um avião, só que viradas para baixo. Se ao passar por uma região de turbulência o avião perde sustentação, o carro da Fórmula 1 perde downforce, o que acarreta em uma perda considerável de aderência. Perdendo aderência é igual a barbeiragem na pista, problemas para o piloto. Em outras palavras, o carro começa a deslizar mais e evidentemente quanto mais o carro desliza, mais os coitados dos pneus vão para o ralo, especialmente nas curvas. Essa é uma nova filosofia de ar limpo. Vai resolver esse problema? Só saberemos no primeiro final de semana de corrida. E aqui já um gancho rápido que completa e embaralha ainda mais a questão estratégica de pneus, é que o Comitê Consultivo de Estratégia retirou a regra do pneu a ser usado na largada ser o mesmo do tempo de Q2, ou seja, agora os 10 primeiros colocados terão escolha livre para começar a corrida em termos de set de pneus. Mais um movimento a fim de dar mais emoções e competição. E aí, você gostou dessa regra ser removida? Comenta aí para nós. Outro fator de tremenda importância para o desempenho dos pneus é a temperatura. Manter os pneus na faixa de temperatura certa é crucial para buscar sempre o máximo de aderência possível, o grip. E como os pneus antes de irem para os carros estão em temperatura ambiente, é comum a gente ver ali sendo usado aqueles cobertores elétricos que os mecânicos cobrem os pneus e apenas tiram quando a volta de apresentação está para iniciar ali na corrida. Em 2021, a temperatura desses cobertores para os pneus era de 100 graus e 80 graus nos pneus dianteiro e traseiro, respectivamente. Em 2022, a temperatura estimada é de 70 graus para ambos. A ideia é diminuir para 50 graus em 2023 até que sejam extinguidos em 2024. Isso porque é preciso muita energia para se trabalhar a temperatura ideal desses pneus. Por isso, as equipes e a Pirelli terão de trabalhar continuamente para que novos compostos de pneus possam ser desenvolvidos de modo que os cobertores não sejam mais necessários. Além do atrito com o asfalto, a deformação elástica da borracha também influencia na temperatura dos pneus. Logo, com um perfil menor, temos menos elasticidade e menos deformação, o que significa que, dependendo de como a Pirelli projetou as novas bandas, trabalhar a temperatura dos pneus pode ser uma tarefa mais difícil em 2022. Os fatores que entram no projeto de um pneu incluem seu perfil, a parte do piso do pneu que realmente toca a pista. Isso muda com a carga de combustível, temperatura e pressão, a estrutura real do pneu por dentro e a composição química da borracha. Todos esses fatores juntos afetam a forma como o pneu se comporta ao longo de sua vida na pista. E claro, parte disso se resume à forma como as equipes utilizam os pneus, algo que é muito difícil de controlar para a Pirelli. Bom, mas os carros da Fórmula 1 a mais de 330 km por hora numa reta precisa frear, certo? Então vamos falar dos freios. Os freios também são elementos que influenciam demais na temperatura, e esses também foram mudados. Foram de 278 mm para 325, 330 na frente e 275, 280 na traseira. Esse novo design existe agora uma maior distância entre os freios e a estrutura das rodas. Anteriormente, o calor fluía com facilidade dos freios aquecidos para dentro dos pneus. Agora, com essa janela, há mais chance de se perder calor para o ar que flui naquela região. Isso é uma bênção ou uma maldição? Novamente, só teremos certeza quando as cartas forem jogadas para valer e as equipes manejarem seus pneus em situações de corrida. Por hora, só podemos afirmar que esse esquema é diferente. Calotas. Outra novidade, os carros da Fórmula 1 de 2022 também vão contar com calotas, essa proteção aí. Quem diria que o Del Rey do seu avô e a Fórmula 1 teriam tanto em comum, hein? A ideia em si não é novidade, já que algumas equipes chegaram a brincar com calotas no passado, mas estavam banidas na categoria desde 2010. Anteriormente foram usadas como meios de controlar melhor a temperatura ideal dos pneus e até mesmo na aerodinâmica.
Agora, obrigatórias, a função dessas calotas em 2022 acompanha a filosofia aerodinâmica dos carros, minimizando a quantidade de ar turbulento que as rodas jogariam para trás caso não houvessem esses próprios dispositivos ali acoplados. O mesmo se aplica àquelas pequenas asas acima dos pneus, como dito anteriormente. E se você se pergunta como os mecânicos vão manusear os pneus agora, não se preocupe, tiveram a bondade de deixar espaços nas bordas para que eles possam carregá-las de maneira mais fácil, já que o conjunto roda-pneu pesa em torno de 13 kg. Uma grande vantagem no projeto é que as novas rodas e calotas são feitas pela mesma fabricante, a alemã BBS. Isso permitiu que a Pirelli e a BBS pudessem trabalhar em conjunto para compreender melhor o comportamento desses pneus em pista e melhorar o conjunto roda-pneu de uma forma mais completa. Segundo a Pirelli, no início do desenvolvimento, os novos pneus eram 3 segundos mais lentos que os usados em 2021. Nas fases finais eram cerca de 1 a meio segundo mais lento. E como esses números estarão quando as corridas começarem ou até mesmo no final da temporada, só Deus sabe. A resposta é repetitiva e chata, mas é difícil escapar dela. A gente não sabe. O que a gente sabe é que talvez você que esteja vendo esse vídeo aí no começo, no meio ou no fim da temporada, talvez você vai ter a resposta para alguma delas. Quem vai estar em cima, quem vai estar embaixo, se as mudanças surtiram efeito, a Fórmula 1 voltou a ser extremamente competitiva? Vamos comentar sobre tudo isso e debater aqui nos comentários do vídeo. O que podemos afirmar com certeza, a campanha de 2022 vai ser uma daquelas temporadas memoráveis, estamos apostando nisso. Por bem ou por mal, eu me lembro que 2014 foi memorável, mas não de uma forma muito positiva. Dessa vez eu espero que essas mudanças tragam mais competitividade, 4, 6 pilotos brigando ali para ser o campeão mundial, e tomara que seja isso do começo ao fim. Mas e aí, quais suas expectativas? Tá torcendo para quem? Já deixa aí nos comentários tudo que você espera ver de bom nessa temporada 2022. E aqui um recado super importante: se você é desses caras que se interessam por partes aí da Fórmula 1 específicas, como asa traseira, asa dianteira, efeito solo, aí é curioso para saber como tudo funciona, dá uma olhada aqui no canal, a gente tem mais vídeos sobre todas essas mudanças de 2022. E se por um acaso a nossa explicação não ficou tão boa assim, ou faltou alguma coisa, você que é engenheiro entende muito mais que nós, contribua com o nosso canal, comenta aí pra galera também entender ainda mais. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.